Opa, e aí, mano, tranquilo? Seja muito bem-vindo a uma review ESO, quadro esse que quase ficou extinto por preguiça e também porque dá muito trabalho pra fazer, mas agora que eu só faço um vídeo por semana, eu vou conseguir trazer mais frequentemente esse quadro que eu gosto de fazer e eu pretendo fazer reviews de várias coisas diferentes aí. Mas tá, vamos lá, bora pra review porque a história é um pouquinho grande, sendo bem sincero. O estúdio Team Ninja já tá aí há muito tempo na indústria de videogames e ficou muito conhecido por fazer Ninja Gaiden, que é um joguinho de combate de ninja, olha lá. O primeiro Ninja Gaiden saiu em 1988, pra você ver como existe há muito tempo essa franquia. Só que ela foi ficar realmente muito, mas muito conhecida quando lançou os Ninja Gaiden 3D. O início da trilogia Ninja Gaiden começou numa época onde tava fazendo muito sucesso os jogos no estilo hack and slash, que eram muito rápidos com muitos inimigos na tela pra você matar. Jogos no estilo Devil May Cry, que é basicamente o pai dos hack and slash. E esses jogos em 3D de Ninja Gaiden eram basicamente uma versão remodelada dos jogos 8-bit que eles lançaram antigamente. É basicamente um reboot. E Ninja Gaiden fez muito sucesso porque era no estilo hack and slash, assim, muito parecido com isso, e era extremamente divertido de jogar. Aquela gameplay era realmente muito boa. E se uma coisa faz sucesso, tem continuação, obviamente. E Ninja Gaiden continuou e lançou sua trilogia, que é muito aclamada nos mundos de videogame. Também existe outro Ninja Gaiden que foi lançado em 2014, só que a gente ignora esse daí porque ele é meio cartoon, assim, eu não achei ele muito interessante. E também eles lançaram uma versão HD da trilogia original. Só que Ninja Gaiden não serviu pra encher o bolso da Team Ninja de dinheiro, ele também serviu pra moldar o que seriam os seus jogos futuros mais aclamados na história dos videogames. E é aí que entra o Nioh. E uma coisa muito bizarra sobre o Nioh é que ele foi anunciado pela primeira vez em 2004, só que o jogo passou por vários problemas de desenvolvimento, às vezes a geração também era muito limitada e eles não conseguiram fazer aquilo que eles planejavam e aí adiava o projeto ou engavetava. E ele ficou engavetado durante muito tempo e só veio das caras de novo em 2015. E só lançou em 2017. O jogo ficou 13 anos parado. Cara, que bizarro. Mas o jogo lançou e foi um sucesso absoluto, tanto é que teve uma continuação. Esse jogo ele pegava algumas coisas de Souls-like, alguns moldes, mas mesmo assim ele mantinha aquilo que Ninja Gaiden tinha, que era a velocidade de gameplay e a diversão dela. Era muito divertido de jogar Ninja Gaiden e isso se manteve muito em Nioh. Dá pra você ver ali as semelhanças dos jogos, tá ligado? E você também consegue pegar um pouco de semelhança do Nioh, o Souls-like da From Software, que inspirou muitos jogos. E veio o Nioh 2, que foi ainda melhor que o primeiro e fez muito sucesso também, obviamente, e hoje em dia é uma franquia muito aclamada da Team Ninja, e eu acho até que hoje em dia a Team Ninja é mais conhecida pelo Nioh do que pelo próprio Ninja Gaiden. Mas tá, por que eu tô falando disso tudo, sendo que o vídeo não é sobre a Team Ninja, e sim sobre o jogo mais recente dela? Porque é importante a gente analisar essas coisas da empresa, porque geralmente isso acaba virando a identidade, e hoje em dia eu vejo isso como a identidade da Team Ninja, sabe? Fazer jogos frenéticos com uma gameplay muito rápida e muito divertida, porque eles são muito bons nisso. Eles fazem isso desde 1988, com o primeiro Ninja Gaiden em 2D e 8-bit, que virou o Ninja Gaiden 3D, que era extremamente divertido também, e o mesmo acontece com o Nioh. Nioh esse que inspirou muito o seu novo projeto. Um projeto que seria em outra cultura, na cultura chinesa, nos mesmos moldes de Nioh, tentando ser igualmente divertido, mas ao mesmo tempo trazendo coisas novas à gameplay e se passando em outra cultura, trazendo coisas novas que a gente não viu ainda no mundo dos games, já que a cultura chinesa não é tão adaptada assim. E foi assim que surgiu o... Bom, como esse jogo é considerado um Souls-like, já vou logo ir falando sobre a dificuldade. Pode ficar tranquilo porque o jogo é fácil. Dificilmente você vai ter dificuldade de verdade nesse jogo. Eu que sou horrível jogando, passei fácil de quase todos os bosses, e a grande maioria das áreas não são complexas. Tem bosses difíceis? Sim, mas são só uns 3 que são mais complicados assim. Porém, um deles foi logo o primeiro boss.
O primeiro boss simplesmente tem 2 fases. E não são 2 fases no estilo Dark Souls, que quando ele chega na metade da vida já entra na segunda fase. Tu tem que tirar a vida inteira do boss. E detalhe, esse boss é um dos poucos que tem segunda fase. Pra falar a verdade, eu só lembro de um outro boss que também tem segunda fase, tá ligado? O problema de fazer isso é que no começo nós não temos nenhum recurso, nós não desbloqueamos nada, nenhuma mecânica útil, não upamos armas, não upamos o boneco, não upamos nem as armaduras, tá ligado? Não upamos nada. E aí você pega e taca um boss que claramente não devia estar aqui. Ele é maneiro, muito, mas definitivamente não é um boss de tutorial. Muita gente se assustou com a dificuldade do primeiro boss e simplesmente abandonou o jogo aí mesmo. Mas sério, é só nesse que tu vai ter essa dificuldade toda. Mas mesmo assim, ele é bom pra te ensinar como funcionam as boss fights. E a dica que eu tenho é, use o defletir sempre e force ele a usar um golpe crítico. E aí você deflete o golpe crítico e diminui a barra de espírito dele. Te prometo que só defletir no tempo certo vai facilitar todas as boss fights desse jogo. Todas mesmo, tá ligado? É só prestar atenção e defletir. Aproveitando que eu comentei sobre a barra de espírito, vamos falar das mecânicas e do combate em si. No combate existe a barra de espírito, ela se divide em 2 partes, a negativa e a positiva. A positiva enche conforme você ataca, e quando o inimigo é atacado, a barra negativa do inimigo é preenchida. Se ela for totalmente preenchida, o inimigo fica vulnerável a um ataque crítico. Ele fica meio cansado lá, todo esdrúxulo, parado, esperando atacar. Mas lembrando que o mesmo vale pra você. Toma cuidado. Se você ficar se defendendo muito nesse jogo, você vai preencher a barra negativa. Porém, se você tiver defletido ataques ou atacado ele, e sua barra positiva estiver cheia, você consome só a positiva e não a negativa. Conforme você vai esquivando ou usando ataques especiais com a barrinha zerada, nenhuma das duas preenchida, você vai preencher a negativa. Se você tiver com a positiva preenchida, você vai só consumir a positiva. É bem simples de entender a mecânica. Caso você não tenha entendido, eu vou tentar deixar didático visualmente pra você, porque eu sei que só explicar não esclarece tanta coisa assim. Ah, a sua barra positiva também sobe caso você use o defletir nos ataques do inimigo, que é basicamente o parry do jogo. E o foco das mecânicas desse jogo basicamente é o defletir, é usar o parry, assim como no Sekiro, por exemplo. O jogo quer que você faça isso, o jogo implora pra você, deflita os ataques, principalmente nos bosses. E é sempre bom focar no defletir. E essa mecânica é muito boa, porque é que deixa o combate mais dinâmico, mais fluido. Mas aqui vai uma reclamação, cara. Quem diabos foi o cabaço que teve a ideia de colocar a esquiva e o defletir no mesmo botão? Mano, pra que, véi? Sério. Isso atrapalha muito a gameplay, cara. Demorei pra me acostumar com essa porra. Eles colocaram o defletir e a esquiva como uma coisa só. E isso realmente ficou muito ruim. Aí tu junta isso com o boss difícil no início do jogo. E pronto. É pra me chutar. Não é possível, velho. Às vezes tu tenta defletir, aperta 2 vezes no desespero e esquiva. Às vezes tu quer esquivar e deflete sem querer. Sem falar que acabou complicando a esquiva. Nem sempre você vai ter tempo de apertar 2 vezes o mesmo botão para esquivar. Às vezes é tenso. Tem hora que não dá tempo. E outra, se defletir é uma defesa, é só colocar no botão de defesa, né, o cara? Faz igual Sekiro. Ficou com medo de acharem que tu tava copiando? Mas e daí? Todo estúdio usa alguma mecânica copiada de algum lugar. Mas, pra compensar esses problemas, o combate é muito divertido, cara. Sério, cara, o combate flui tão lindamente, é literalmente uma dança, cara. É lindo, é rápido, dinâmico, com as animações lindas. Tu deflete vários ataques seguidos, depois comba em cima dele. Usa ataques críticos, que são diferentes pra cada arma. Tu usa magias fodas, tipo imbuir fogo na espada pra ficar estiloso. Se liga na estileira do pai, moleque. Ou tu usa algum outro elemento. Tu pode usar até 5 no total, e teu sistema de up se baseia em upar cada elemento. Cada elemento upa alguma peculiaridade do personagem, e assim tu vai montando sua build de personagem de acordo com seu gosto, e com o que vale mais a pena pro seu personagem. E é dessa forma que tu vai liberando magias de cada elemento. Quanto mais pontos tu atribuir no elemento, mais magias tu pode utilizar daquele elemento que tu upou muito. Eu achei esse sistema bem interessante, e acho que funciona muito bem, foi bem feito. Eu não senti que estava jogando pontos fora em momento nenhum, mas provavelmente eu upei alguma coisa errada. Mas se quiser copiar, minha build final ficou assim.
focando mais em madeira, fogo e terra. Mas sinceramente, não é muito amplo o que tu pode upar por aqui. Acho que a melhor maneira de upar é tentar equilibrar todos os elementos, com exceção da madeira, que madeira foca na vida, então é bom você upar bastante isso daí. Mas de preferência distribua bem melhor que eu, né? Vamos ser sinceros aqui. Ainda falando sobre as mecânicas, conforme tu avança na história, tu vai desbloqueando umas invocações, e a cada uma delas tem um tipo de ataque diferente, mas sinceramente a que eu mais achei útil é a que dá vida, e é uma das primeiras que tu pega. Cada uma dessas invocações são criaturas da cultura chinesa, são lindas. Não, sério, o design das criaturas são muito foda, cara. E o mesmo vale para alguns inimigos. Você até tem um tipo de stealth aqui, mas sinceramente fazer o stealth andando é horrível, cara. Às vezes o inimigo anda mais rápido que tu, aí tu não consegue chegar nele a tempo. E se tu ir trotando, ele te ouve. Faltou uma mecânica de agachar nesse jogo, porque esse jogo ele tem vários inimigos espalhados assim no mesmo canto, tá ligado? E o stealth realmente deixaria a gameplay mais interessante, apesar de já ser muito boa. Ah, e tu também tem um NPC te ajudando em quase todas as fases do jogo. E isso é outra coisa que facilita muito teu gameplay em relação à dificuldade. E tu pode invocar alguém se tu quiser. Dá pra invocar até 2 companheiros em cada fase, e isso é muito útil. Ah, mas só um adendo aqui pra você não esperar muita coisa desses NPCs que você invoca, porque a inteligência artificial deles, bom, não é inteligente. Na verdade eu diria que é uma burrice artificial, porque sinceramente eles são bem burros. E não é só a deles, é dos inimigos também. Você também tem atributos únicos pra cada equipamento. Tipo, cada equipamento tem uma certa vantagem, tá ligado? Dependendo da raridade dele, ele vai ter mais vantagens do que outros. Então, você tem uma espada que é 3 estrelas. Ela vai ter, acho que, cerca de 3 vantagens ali. E tem até elementos que você pode imbuir na espada. Eu não consegui fazer isso, tá? Eu não consegui tirar o elemento de uma espada e imbuir em outra. Infelizmente, eu não sei porquê. Não entendi direito como funciona e não usei. Mas eu dei a sorte de pegar uma arma ali que eu gostei, um bastão, com um elemento de fogo. Então eu dei um pouco essa sorte aí. E você pode trocar esses atributos de cada espada, ou armadura também, que também tem. É uma mecânica interessante. Tem atributos que regeneram sua vida conforme você ataca, ou reflete, enfim. Mas como nem tudo são rosas, essa mecânica acabou causando outro problema que já eu comento. Tá, eu sei que nesse momento você tá se perguntando por que eu não falei sobre a história ainda, mas é porque eu não pretendo me aprofundar sobre ela. Mas basicamente existe um QI maligno causando terror nas cidades, tudo isso por causa de um velho, e o nosso objetivo é deter esse velho. Só que para chegar nele, a gente passa por muita coisa. Afinal de contas, estamos vivendo uma época de guerras. E esse QI, ou Ki maligno, transforma pessoas em monstros, causando um grande terror aí pelas vilas, cidades, reinos. Enfim, a história é interessante, não é lá um primor de qualidade nível Red Dead Redemption 2 ou Dark Souls, mas mesmo assim é uma história legal e com plots de explodir a mente até. Eles também implementaram lendas da cultura chinesa como Guan Yu, Lubu e outros aí. Isso tem um contraste bem legal pra história, mas é só isso que eu tenho pra falar da história. Pra mim, o principal problema desse jogo é a falta de variedade. Variedade de inimigos, variedade de armaduras, variedade de armas e por aí vai, tá ligado? Os inimigos do jogo se repetem sempre, tipo, sempre o mesmo, cara. Toda hora tem inimigo repetido, eles reciclam muito os inimigos do jogo. Essa parte me decepcionou bastante, tá ligado? Porque, tipo, fica muito chato você encontrar os mesmos inimigos que você encontrava no início do jogo até o final do jogo, sabe? Se não tiver uma variedade, vai ficar enjoativo essa parte, infelizmente. Porque a gameplay é muito boa, mas isso fica um pouco chato. E as armaduras, que só lá pro final do game tu acha armaduras mais bonitas. Mas mesmo essas que são bonitas, são de algum NPC, ou algum boss, ou algum inimigo. Só existem 3 armaduras que eu não vi ninguém usando. E o problema disso é que tu cria teu personagem, mas não consegue dar teu toque especial nele com a armadura, tá ligado? E por mais que tu pense que isso é bobeirinha, sabe que isso impacta diretamente na tua experiência, porque mesmo os mínimos detalhes importam. Sem falar que para compensar a falta de variedades, eles tiveram que compensar em quantidade, colocando uma escala de classificação em cada item, como eu já falei antes. Então, tipo, na primeira área dropa item de 2 ou 3 estrelas no máximo. Na quinta área não dropa nenhum item de 1 estrela, e por aí vai.
mas são os mesmos itens da primeira área. Você pega os mesmos itens do jogo inteiro e a quantidade de itens é absurda, tá ligado? Tudo isso pra compensar o quê? A falta de variedade. A única coisa que muda dos itens iniciais pros itens que você tá pegando no final do jogo é a qualidade deles só e os atributos que cada item dá, tá ligado? É só isso. E só pra tu ter noção da proporção desse problema, olha o meu depósito. Mas olha só essa quantidade de itens completamente inúteis, uau! Ah, lembra que eu falei sobre ter armaduras que dropam de inimigo? Então, os inimigos desse jogo dropam itens demais. É bom tu sempre guardar as coisas no depósito, porque senão você vai ficar cheio de item lixo no inventário e não vai conseguir pegar os itens importantes por não ter espaço nenhum, já que nesse jogo você não consegue ver o item antes de pegar, e aí tu pega ele e ele é uma bosta. Ou às vezes tu já tem uns 300 desse no inventário, não precisa de mais nenhum. Ah, mas no Dark Souls também não dá pra ver o item antes de pegar. Sim, meu amigo, mas no Dark Souls não dropa uma fodendo alabarda de uma aranha. A menos que seja Dark Souls 2, né? Porque esse daí... bom... enfim, deixa pra falar mal dele numa futura review. Mas aí eu te pergunto, onde diabos uma aranha guarda uma alabarda? Na bunda? Essa falta de atenção aos detalhes me revolta. É tão simples, cara. Se aquele inimigo usa uma alabarda, ele dropa uma alabarda. Se ele usa uma espada, ele dropa uma espada. Qual a dificuldade? Aí tu junta isso com a quantidade de itens absurda e o resultado é esse daí. Sem falar que aí tu fica pensando, putz, pega o item ou não? Provavelmente é um item lixo, então não vou pegar. Mas e se for um item útil e eu perder ele? Não era pra isso acontecer, tá ligado? E outra coisa, o set de boss é pra ser algo especial, tá ligado? Algo único, algo que tu pega e fica muito feliz de conseguir. Mas e se eu te disser que depois que o boss dropa o item, os outros inimigos que não possuem esse item começam a dropar também? Cara, isso é tão broxante, tá ligado? Faz com que um item de boss não seja nada importante. Sinceramente, a única coisa que salva nesse quesito é que se tu virar irmão de sangue de algum NPC, tu ganha todo o set dele, tá ligado? Inclusive a arma dele também. É só ir fazer alguma área com ele, tá ligado? Chamando ele como reforço. E a cada inimigo que tu derrotar, aumenta o nível de intimidade com o NPC. É uma mecânica legal até, só fico puto de ser a única saída pra quem quer ter um set legal que combine com o personagem. E por mais que seja uma mecânica legalzinha, é fraca, porque tem formas muito mais interessantes de fazer você ganhar um set de NPC, fazendo aquele set ser mais especial. Outra coisa que me incomodou muito foi a falta de itens consumíveis. Praticamente não tem itens consumíveis interessantes, tanto é que eu não usei nenhum deles, tá ligado? A única coisa que eu usei foi o frasco de cura padrão mesmo. Mas é isso, né, mano? No Sekiro você tem os açúcares, no Dark Souls você tem as plantas ou os musgos, fora os itens para imbuir coisas na espada que tem no Dark Souls. Já no Olong você tem isso. Pode, dragão. E claro, não podia faltar o problema de desempenho. No PC estão reclamando pra caralho disso. Como eu não tenho PC, não posso falar muito. Mas pelo que eu vi, até mesmo o PC da NASA tá tendo dificuldade pra rodar o jogo. Tá tendo queda de FPS e má renderização em algumas áreas. E não é como se o jogo tivesse um gráfico absurdo, tá ligado? Na verdade, ele é bem datado, eu diria. Mas eu joguei no Xbox One. Aqui eu tive os mesmos problemas, queda de FPS e renderização bem ruim. Tinha áreas que tudo renderizava na minha cara, e com o downgrade gráfico absurdo que esse jogo teve, eu esperava que no mínimo rodasse melhor. E só para fechar esse problema com chave de bosta, o gráfico dele é meio poluído, então muitas vezes eu nem conseguia enxergar o ataque do inimigo, ou o FPS caía por ter muita coisa na tela e eu tomava o ataque. Fantástico! Parece até que fizeram essa parte do jogo na pressa, tá ligado? Em pleno 2023 e você aí querendo um jogo bem otimizado? Para, né, querida? Espero que no momento que esse vídeo esteja saindo, eles já tenham arrumado essas coisas. Sinceramente, as melhores coisas desse jogo são a gameplay, os bosses e alguns personagens. A gameplay do jogo é extremamente divertida, como eu falei antes. É como se fosse uma dança, é bonito de ver, é fluido. E com os bosses é ainda melhor, cara. A maioria dos personagens são bons, tem seu carisma, tem seu charmezinho, tá ligado? E eles complementam muito bem a história, que é boa. Não é nada demais, mas longe de ser ruim. E o design de bosses são muito bons. Eu gostei da maioria deles, pra não dizer que gostei de todos. Tem cada boss foda que...
puta que pariu, moleque. E a trilha sonora é foda, na maioria deles. E a trilha ambiente também é boa demais. Tanto é que eu vou usar bastante nos meus vídeos. Não me dá strike, por favor, não me dá strike, por favor, não me dá strike. O jogo realmente me surpreendeu bastante nisso, mesmo eu já esperando muita coisa dele. E essas qualidades com certeza ofuscam seus defeitos. As mecânicas são muito boas, tem uma boa variação até de build, e eu curti muito isso. Uma coisa que eu acabei esquecendo sobre a mecânica, mas que é muito legal, é que dá pra você trocar de arma no meio de um combo e combinar os ataques de duas armas e combar com as duas ao mesmo tempo. Eu não usei muito isso, mas achei muito legal essa mesclagem, porque tu pode combinar todo tipo de arma no combo, armas completamente diferentes, tá ligado? E eu acho que isso dá um contraste muito legal pro seu estilo de luta e dá mais personalidade pro jeito que você joga. Eu achei bem interessante. Tem umas áreas nesse jogo que são muito bonitas, muitas mesmo. Não são todas, claro, mas tem algumas bem memoráveis, tipo a Safe Zone, que é onde tu upa as armas com a ferreira e fala com os outros NPCs e tal. É uma área bem vibes, assim, bem vibes mesmo. Nessa parte do jogo passar a vibe oriental dele, ele manda muito bem. Eu fico muito feliz das qualidades do jogo terem ofuscado esses defeitos, porque com certeza foi isso que me fez ir até o final do jogo. E eu curti muito tudo isso, de verdade, cara. O jogo também tem algumas quests secundárias, eu não fiz todas, mas eu fiz algumas ali. Tem uma de uma mulher que ela perdeu 2 chaves e você tem que achar. Tem outro cara que fica no alto de uma torre e ele fica te pedindo pra trazer um item. Enfim, tem algumas quests secundárias que são interessantes até. E eu fiz uma ou outra, não fiz todas, mas até que foi legal. Acho que isso é outra coisa interessante de trazer aqui, porque eu curti isso também no jogo. O jogo é bom? Sim. É divertido? Com certeza. Vale a pena pagar R$250 ou 300? Com certeza não, óbvio. Mas, se você for do Xbox, ele tá no Game Pass, e assinando por R$5 você já consegue jogar. É um jogo que vale seu tempo, caso você goste de jogos nesse estilo de combate rápido. Mesmo eu me decepcionando com algumas coisas ali e outra aqui, eu gostei do jogo. Mas claro, não é uma obra-prima imperdível do mundo dos games, mas também não é um jogo ruim. Longe de ser um jogo ruim. O jogo é bom, com boas mecânicas, um bom combate e uma história bem legal. Pena que seus problemas são meio estruturais e não tem como mudar. O máximo que dá pra fazer é contornar isso. Eu não sou muito de dar nota pra jogos, mas como é a volta do quadro, que vai aparecer mais vezes por aqui, vou dar nota a partir de agora. E a minha nota para o Long é 8 de 10. Poderia ser melhor? Muito. Se tivesse sentido mais atenção aos detalhes, com certeza seria melhor. Mas mesmo assim, eu me diverti muito. Não é à toa que joguei 47 horas dessa porra, não é? Tem algumas coisas secundárias também. Geralmente é algum mapa que tu já jogou, só que agora é uma outra versão diferente. E alguns NPCs com mini quests, mas nada demais assim. Mas tem algumas missões secundárias lá que são bem legais também de fazer. Eu recomendo vocês fazerem algumas. Mas é basicamente isso aí. Se eu pudesse definir esse jogo em uma frase, seria: diversão pura. Mas poderia ter sido ainda mais que isso. Eu peço desculpas por ter demorado tanto pra postar vídeo, mas é porque eu realmente atrasou, tá ligado? Eu tive muitos problemas. Primeiro eu tive que terminar o jogo logo, depois eu tive que focar em editar esse vídeo, que deu um trabalho do caralho. E também o CapCut meio que tá tudo lagado e ele começou a não aguentar a quantidade de coisas que tinha no vídeo. Então por isso que deu uma atrasada aí pra sair, mas finalmente saiu. Peço desculpas mesmo assim pelo atraso, espero que não aconteça de novo e provavelmente eu vou ter que trocar de editor porque o CapCut não tá aguentando de vídeo longo. É complicado. Nada pode ser bom, né? Mas enfim, era só isso que eu queria adicionar aqui. É basicamente isso. Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau.